Olá! Nesta aula aprenderemos sobre a cadeia alimentar. Eu sou a Rafaela Fonseca, da Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, do 7º semestre do curso de Pedagogia no período noturno. E este vídeo faz parte das monitorias de estágio obrigatório com a coordenação da professora Cíntia Pettini. E o que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar, que também é conhecida como cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. E essa transferência sempre se inicia por um produtor e se finaliza em um decompositor, sendo essa transferência unidirecional. Componentes da cadeia alimentar. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias, que veremos a seguir. Produtores. A primeira categoria é a dos produtores, que são organismos capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, seres autotróficos. Eles são sempre encontrados no início da cadeia trófica e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes, ou seja, que fazem fotossíntese, como as plantas e as algas. Aqui nas imagens nós temos um exemplo de planta e um exemplo de alga. Consumidores. A segunda categoria é a dos consumidores, que são organismos que necessitam se alimentar de outros organismos, ou seja, não produzem os seus próprios alimentos, seres heterotróficos. Os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e por aí vai. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores, enquanto os secundários se alimentam dos primários e os consumidores terciários se alimentam dos secundários e assim por diante. Aqui na imagem temos alguns animais que representam consumidores, independente de ser primário, secundário ou terciário. Eles podem representar qualquer um desses consumidores. Eles estão aqui para representar os consumidores, que são eles a cobra, o rato, o gavião e o coelho. Decompositores. A terceira categoria é a dos decompositores, que são organismos que realizam decomposição, processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio ambiente. Como exemplo de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. E é importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres vivos da cadeia, e por isso, muitas vezes, não são representados na cadeia alimentar. Aqui nas imagens, nós temos uns cogumelos que representam os fungos e uma representação gráfica das bactérias, pois não conseguimos vê-las a olho nu. Com isso, percebemos, portanto, que cada um dos componentes das cadeias alimentares se caracteriza por terem organismos com necessidades alimentares em comum. Os produtores de um ecossistema, por exemplo, destacam-se por serem autotróficos, enquanto todos os consumidores primários
se caracterizam por se alimentarem dos produtores. A cada grupo de organismos que apresentam essas necessidades semelhantes, damos o nome de nível trófico. Exemplos de cadeias alimentares. A seguir, observaremos dois exemplos de cadeias alimentares, uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar aquática. Cadeia alimentar terrestre. Neste exemplo, temos uma cadeia alimentar terrestre, na qual é possível observar uma planta, um rato, uma cobra e um gavião. A planta é o produtor desta cadeia, pois é capaz de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ela serve de alimento para o rato, que se comporta, portanto, como consumidor primário. A cobra, que se alimenta do rato, é um consumidor secundário. E o gavião se comporta como um consumidor terciário, pois se alimenta da cobra. Nesta cadeia, os decompositores não foram representados. Cadeia alimentar aquática. Já neste exemplo, temos uma cadeia alimentar aquática. Aqui, o fitoplâncton, que é formado por organismos fotossintetizantes, é o produtor. O fitoplâncton serve de alimento para o krill, que se comporta, portanto, como um consumidor primário. O krill serve de alimento para o pinguim, que pode ser classificado como um consumidor secundário. Por fim, a foca se alimenta do pinguim, se comportando como um consumidor terciário. E nesta cadeia também não temos a representação dos decompositores, mas eles estão presentes nessas cadeias. Impactos da extinção de espécies na cadeia alimentar. A cadeia alimentar representa as relações de alimentação existentes em um ecossistema, ou seja, analisando a cadeia alimentar, vemos qual ser vivo serve de alimento para outro. E a extinção de espécies afeta negativamente a cadeia alimentar, pois aquele ser vivo que serviria de alimento para outro agora não existe mais. Por exemplo, se a cobra, do exemplo da cadeia alimentar terrestre, entrasse em extinção, isso causaria um grande impacto na cadeia alimentar, uma vez que os ratos aumentariam sua população, causando a redução das plantas. Então perceba que se some um dos componentes da cadeia alimentar, toda a cadeia é afetada. Aqui neste exemplo, se a cobra fosse extinta, os ratos não teriam quem os comessem, então o número de ratos cresceria exponencialmente, ficaria uma grande população de ratos, o que geraria uma maior procura pela planta, que serve de alimento para ratos. Só que a planta não teria o suficiente para alimentar todos esses ratos, então ela acabaria muito rápido, essa fonte de alimento. Ou seja, a planta entraria em extinção, aquela espécie que os ratos se alimentam. Com isso, o gavião também seria um animal extinto, porque o alimento dele teria sumido, desaparecido, que é a cobra. Então, ele se alimentaria do quê? Então, a gente consegue perceber que se um animal é afetado na cadeia, todos os outros são afetados. E aí, com esse aumento de ratos, as plantas iam diminuir pelo número de procura, o que acabaria também acontecendo. O número de ratos, quando as plantas ficassem escassas, ia começar a diminuir, porque não ia ter alimento para todo mundo. Ou seja, essa cadeia chegaria ao fim, porque não teria alimento para suprir as necessidades dele. Então, nós vemos aqui
que com o tempo a população de ratos causaria um decréscimo exagerado no número de plantas, o que provocaria uma redução no alimento, desencadeando a redução da população de ratos. Então, nós podemos perceber o quê? Que todos os seres vivos são importantes e que a extinção de um único animal impacta negativamente todo o ecossistema, porque se um animal entra em extinção, aquela cadeia, com o passar do tempo, vai se ser extinta também, o que vai afetar o ecossistema. Então, nós perderemos espécies. Toda a natureza vai ser afetada e não somente uma cadeia. Teia alimentar. As cadeias alimentares são lineares, o que não mostra a verdadeira complexidade de um ecossistema. Isso se deve ao fato de que em um dado ambiente, um animal, por exemplo, pode ser um consumidor terciário e também um consumidor secundário. Sendo assim, a representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema é a teia alimentar. A teia alimentar representa mais fielmente um ecossistema, pois demonstra as redes formadas por diferentes cadeias alimentares, de maneira simultânea. Então, quando nós analisamos uma cadeia alimentar, estamos verificando apenas uma pequena porção das diversas interações alimentares existentes. Aqui nós temos alguns exemplos de teias alimentares. Aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos um exemplo de teia alimentar terrestre. Então, nós temos 2 produtores diferentes, 2 plantas diferentes e 5 animais diferentes aqui, sem contar os decompositores, que estão presentes em todos os seres vivos. Aqui, por exemplo, nós temos o gafanhoto, que se alimenta da planta. E temos esse esquilo, que ele pode se comportar tanto como consumidor primário quanto consumidor secundário, porque o esquilo pode se alimentar tanto da planta quanto do gafanhoto. E se ele se alimenta da planta, ele é um consumidor primário. Se ele se alimenta do gafanhoto, ele é um consumidor secundário. O que nós podemos fazer desse gavião um consumidor tanto secundário quanto terciário. Porque se esse esquilo se alimentar diretamente da planta, nós fazemos do gavião um consumidor secundário. Se esse esquilo se alimentar do gafanhoto, que se alimenta da planta, nós fazemos desse gavião um consumidor terciário. E depois deles temos a presença dos decompositores, que nessa imagem não estão representados. Passando aqui para a teia alimentar aquática. Nós temos aqui a presença do fitoplâncton, que são os produtores. E temos diversos outros animais que se alimentam entre si, como consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Nessa teia alimentar, diferentemente das outras imagens que nós vimos, nós temos a presença dos decompositores. Aqui, por exemplo, temos o fitoplâncton como um produtor. Daí temos como exemplos de consumidores primários a lambujinha, o zooplâncton ou a tainha. E assim nós temos toda uma cadeias aqui de exemplos, diversas cadeias de exemplo. Por exemplo, aqui, um exemplo de cadeia. Nós temos o fitoplâncton como produtor, o zooplâncton como consumidor primário, o camarão-mouro como um consumidor secundário, aí em seguida vem o caranguejo verde, depois vem esse passarinho perna vermelha e essa águia sapeira. Tá vendo que nessa cadeia, nós temos uma representação que começa no oceano e vai até para a terra. Ou seja, por mais que seja aquática, nós temos aqueles passarinhos que se alimentam de pequenos peixinhos. Então, aqui no caso, nós temos
esses pássaros na teia alimentar aquática, mas é porque nós sabemos que existem pássaros que se alimentam de pequenos peixinhos. E por fim, temos os decompositores, que, apesar de estarem representados aqui, eles agem em todos os animais, mesmo quando ainda estão vivos. E quando eles morrem, eles usam esses animais mortos para se alimentar e para produzir novas substâncias para o meio ambiente. Essa substância que os decompositores produzem para o meio ambiente acabam virando o alimento para os seres produtores, pois eles viram substâncias no solo que alimentam as plantas e as algas, gerando assim todo um sistema circular no ecossistema. Então, mesmo os decompositores se alimentando de matéria morta, eles têm a sua importância porque a partir das substâncias que eles liberam para o meio é que os produtores se alimentam e a cadeia gira. Então, todos os seres vivos, do menor ao maior, são importantes para que o ecossistema tenha um bom funcionamento. Bom, essa foi a bibliografia utilizada para a elaboração desta aula. E agora agradeço, espero que tenham gostado da aula, que vocês possam ter aprendido um pouco sobre cadeia e teia alimentar. Agradeço por terem assistido e pela atenção. Obrigada!